In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, no 16º domingo, depois de Pentecostes, celebrando a festa de São Miguel Arcanjo. Nosso padroeiro, os santos anjos, santos arcanjos são todos eles nossos padroeiros. E nossos padroeiros, justo porque, afinal, bem, vivemos em cheio tudo aquilo que aparece nas leituras de hoje. Tomaram do livro do Apocalipse os primeiros 5 versículos. Na verdade, dos santos anjos, ali só uma primeira notícia, depois daqueles 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, não são propriamente os anjos, mas é o Espírito Santo. Então, mas para nos trazer a memória dos anjos, sobretudo de São Miguel Arcanjo, na luta final, é aquela que nós estamos enfrentando. Estamos enfrentando a luta final. E, com certeza, São Miguel tem a sua espada desembainhada e está aí à frente dos exércitos marianos, eu diria assim, dos exércitos celestes comandados pela Virgem. Então, nessa tremenda batalha, e já estão aí os homens do escândalo. Olha, aqueles cujo destino teria sido preferível fosse uma mó de moinho amarrada ao pescoço e lançado nos abismos mais profundos dos mares. Ou que se lhes arrancasse a mão, a língua, os olhos, enfim. Sofressem todo tipo, para não serem o que são, aqueles que escandalizam os pequenos. Este é o ponto do Evangelho, este é o ponto. Os pequenos é a igreja, são os discípulos de Jesus. Assim, limpo e claro. E, bom, vejam, queridos, que interessante, mesmo na palavra de Jesus, parece referir-se a um homem só. A um homem só. E este homem, o Evangelho de hoje, refere-se a um homem só. E este homem, sabemos, é o anticristo. É a primeira besta, diz o Apocalipse. É a primeira besta. Mas, sem dúvida nenhuma, podemos e devemos aplicar isto a Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco. Ele é o homem ímpio que escandaliza, mas, sobretudo, ele escandaliza a igreja. Sobretudo, o grande escândalo, isto é, a derrocada da fé, a perda. Escândalo é isto. Tecnicamente, canonicamente, juridicamente, escândalo é escandalizar alguém, é provocar alguém a abandonar a fé católica. Só há este escândalo. Canonicamente dito, é isto. Escandalizar alguém é causar uma moção de tal maneira que ele não consegue mais acreditar na Igreja Católica. Mas estamos maximamente vivendo isto. Maximamente vivendo isto. Com cisma. Com cisma. Desde Amores e Letícia. Estamos vivendo isto. E estão lá os bispos, essa semana ainda. Estiveram reunidos os bispos da Alemanha para aprovar os estatutos do novo sínodo que eles querem fazer na Alemanha, da qual eles são a menor parte, os bispos alemães, né? E que é realmente um cisma da Igreja alemã em relação à Igreja Universal. Eles andaram dando uma arranjadinha nisso, como pediu Francisco, uma arranjadinha nisso para que não transparecesse o cisma com a Igreja Universal. Mas a realidade é esta. Aliás, um cisma no qual a Igreja Alemã quer, de novo, como Lutero,
quer envolver a inteira igreja, a igreja universal, a inteira igreja, eles querem envolver no seu cisma. Mas é cisma em cima de cisma, estão vendo? É cisma dentro de cisma. Sim, chegou a hora da derrocada final. Derrocada total. Total. Completa, absoluta. E ontem no Vaticano, em Roma, desde Castel Sant'Angelo, que é justamente dedicado a São Miguel, aquela fortaleza que era o último bastião de defesa do papado, na Idade Média ali. Quantas vezes ali foi que se deteu o inimigo. Ali que os exércitos conseguiram deter os inimigos que vinham contra o papado. Então, desde ali até a Praça São Pedro se formou uma corrente, são várias correntes de pessoas que ficaram em silêncio. Não é a primeira vez que fazem isso, já fizeram isso em outros lugares significativos para a Igreja Católica em Roma. Mas agora fizeram assim, desde Castel Sant'Angelo até a Praça São Pedro, e se mantém em silêncio. Se mantém em silêncio. Mas eles, é claro, relaxam para a imprensa o significado da sua ação. Né? Ontem, por estarmos na véspera de Sant'Angelo, claro, né? de São Miguel, mas nas vésperas da abertura do Sínodo Pan-Amazônico em Roma, justamente. Então, eles propugnam e defendem palavras importantes contra esse papado, esse papa aí, esse antipapa mergulho. Né? Assim como defendem a pureza da doutrina, querem que a doutrina da igreja se conserve pura, intacta, límpida. Né? Porque hoje a confusão reina. Confusão doutrinal reina. Não estão lá os bispos alemães, e justamente com a doutrina, os bispos alemães estão indo para tudo. Tudo aquilo que se espera também de, afinal, pelo menos popularmente se diz, esperam do Sínodo Pan-Amazônico. Sacerdócio feminino, a liberdade sexual, e toda a liberdade sexual é o sínodo que fez o cisma na igreja, né? Liberdade para os gays, tudo isso que é o sínodo da família. Né? Então, pureza doutrinal. Depois também clareza nas palavras, não usar palavras ambíguas, que possam ter vários entendimentos para ensinar a doutrina, para expor a moral, para pureza. Nós mais vemos os documentos que saem hoje da igreja, desta contra-igreja, não é mais a igreja católica, mas os documentos que saem dessa contra-igreja são propositalmente ambíguos, de forma que diz uma coisa, mas pode defender como dizendo outra, e pode ser aplicado como sendo ainda uma terceira, e enfim, né? Total ambiguidade. Né? Então, clareza nas palavras. Né? É isso que eles defendem com o seu silêncio. Né? Clareza nas palavras. Depois, firmeza de exemplo. O que adianta a igreja falar, dizer que segue contra o aborto e premia a Bonini, ou convida os casais gays lá e abençoa esses grupos que vão... Quer dizer, o exemplo realmente não tem firmeza nenhuma. Né? A palavra diz uma coisa, a obra, o exemplo, arrasta para outra. Bem contrária. Olha que coisa do demônio. É exatamente o que está se vivendo nesta contra-igreja.
que é este homem aí, Bergoglio, um escândalo para a igreja. Escândalo para a igreja. Para citar Santo Agostinho, eles ainda colocam a concordância da alma com as obras. Claro que as obras da igreja devem ser divinas, porque a sua alma é divina. E, contudo, o que nós vemos é que a grande obra que a igreja, essa contra-igreja empreende, é a obra mundana. Da agenda da ONU, da agenda homossexual, da agenda gay, da agenda do mundo, da agenda da grande mentira climática, é a agenda das famílias iluminatis, a agenda maçônica, sionista. Esta é a agenda. Esta é a agenda. Quer dizer, não há concordância nenhuma com a alma da igreja. Não, a obra não concorda em nada com a alma da igreja. Valha-nos São Miguel. Olha, só São Miguel para nos valer diante de toda esta realidade, queridos. Só São Miguel. De forma a dizermos, de fato, como alguém da comunidade esses dias dizia, e não é de duvidar que nós estejamos aí na última celebração de São Miguel, antes que a fortaleza inexpugnável que era o Castelo Sant'Angelo seja arrasada, colocada abaixo, e o resto desta aparência da igreja se perca. Quer dizer, como que a dizer que realmente com a celebração de hoje se abre os eventos maiores do fim. Olha, nós estamos aí, vejam, queridos, a realidade é tremenda, a realidade, já tenho alertado tantas vezes, a realidade econômica, né? Não foi o Fed agora imprimir não sei quantos bilhões de dólares, papel, para lançar no mercado. Não estão abaixando as taxas de juros. E a própria Alemanha não desponta como um país de crise. Imagina. Nós esperávamos talvez que o país que fosse desencadear a grande crise fosse, digamos, a Itália, que já seria tremendo. Agora, se for a Alemanha e os próprios Estados Unidos, mas então, o que virá? O que virá? Imagine, queridos, imagine. E é como que, a precipitar tudo isto, agora, parece que encontraram, diz o professor Melei, ainda hoje de manhã, dizia ele, parece que encontraram provas aí que envolvem suficientemente Trump para que ele sofra o processo de impeachment que estão levantando contra ele. Imagina. Os Estados Unidos em convulsão social, econômica, é tudo aquilo que o demônio quer. Então, além disso tudo, há a guerra. Formando-se parece que forma-se um novo eixo agora, viram? Rússia, Irã e Iraque. Rússia, Irã e aquele Rússia, Irã e Turquia. Rússia de Erdogan. Rússia, Irã e a Turquia de Erdogan. Imagina. E enquanto isso, Israel está lá, naquela indecisão para o primeiro-ministro. Ninguém sabe o que fazer. Não consegue decidir o impasse. 2 eleições já e nada foi resolvido. Estou indo para a 3ª decisão. Mas aí será do presidente. Então, a coisa. Mas não só. Tudo isso convulsiona. Quer dizer, parece que nós estamos realmente às portas disso tudo
começar a grande derrocada, passada esta festa. Passada esta festa. Quer dizer, é bem esta imagem, como se a última grande fortaleza que protege a igreja e o mundo, que é o Castelo Sant'Angelo, fosse tomada pelo inimigo e agora já nada mais se interpõe para a grande derrocada da igreja e do mundo. A derrocada da igreja é a derrocada do mundo. Já foi, já é só uma aparência. Já é só uma aparência. Agora vem abaixo o resto. Vem abaixo o resto. Valha-nos São Miguel. Que ele se recolha aqui ao nosso lado, para que reste aqui e acolá, em todo lugar, um restinho de igreja. É o que diz, é o que deixa dizer a palavra. Um pequeno resto, que sobre uma porção em cada parte, para que deste mundo não se vá a esposa de Cristo, imagina, não pode. Ela é indefectível, não pode. Valha-nos São Miguel, venha defender-nos para guardarmos a fé católica, a moral católica, o dogma católico, a tradição católica, a doutrina católica. Valha-nos São Miguel, para que sejamos firmes no exemplo, para que concorde com a nossa alma, que é Deus, as obras que nós queremos realizar, que é da salvação das almas, que é a salvação do mundo, que é a continuidade da Igreja Católica até ao retorno de Jesus. Valha-nos São Miguel, para que sejamos límpidos e claros na nossa palavra. Porque eu não vejo cardeais e bispos sendo. É só meia palavra. E ainda subserviência ao antipapa. Burke, Schneider, subserviência ao antipapa. Todos eles. Então, venha São Miguel para o nosso lado. Nos defenda nessa luta contra as hostes de inimigos de Deus, da igreja e da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.